Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, tô aqui hoje com o Alex. E aí, Alex, beleza? Fala pessoal, boa noite. Hoje vamos falar de Troféu Brasil. O Alex estava lá, cobriu tudo e viu tudo pessoalmente, né, Alex? Vamos falar de vendas brasileiras, os brasileiros, perspectivas, montar equipes, porque o PAN já tá aí quase do lado, já tem equipe anunciada. E vamos falar de fake news também, um monte de coisa. E tem bastante coisa para falar, né, Alex? Com certeza, é o Troféu Brasil que dá início ao calendário nacional da ginástica artística, né? Tava tendo ginástica rítmica e ginástica trampolim também, mas nossa especialidade aqui na casa é ginástica artística, então nós vamos focar mais nesse assunto. E como o Renan adiantou aí, tem muita coisa, vocês sabem que o Roda é essa salada maluca aqui, e a gente vai bater um papo bem legal sobre isso. Daí, então, ó, pessoal, bora pro episódio e roda a vinheta. Agora a gente tá diferente que não roda. Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Troféu Brasil de Ginástica Artística 2026 aconteceu lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Tivemos muitas ginastas participando, muita coisa interessante acontecendo, vários clubes novos também participando pela primeira vez, que feliz de ver. E o Alex, ele esteve presente lá, né? A gente fez uma cobertura ao vivo, conversamos com vários atletas e vamos trazer para vocês aqui tudo que aconteceu lá em Natal, nossas perspectivas e comentários, nossos 20 centavos de contribuição que a gente sempre dá, né, Alex? Total, total. Antes de mais nada, eu queria pedir, implorar basicamente pro pessoal seguir o Roda aí nas redes sociais, Roda de Ginástica Pod, TikTok, Instagram, YouTube, porque, cara, a gente faz um trampo aqui complicado. Eu sou do interior da Paraíba, fui lá para Natal, 6 horas de ônibus para ver essas meninas, mas a gente faz de coração porque a gente ama esse esporte e quer ver o crescimento e quer crescer também junto com ele, né, Renan? Sobre o campeonato, gente, as impressões melhores possíveis. A CBG, como sempre, dando um show de estrutura. O ginásio estava lindo, transmissão maravilhosa, tudo muito organizado, como sempre. CBG dá um espetáculo, isso aí já não é novidade para ninguém. E foi muito legal estar lá, ver as meninas conversar, ver a ginástica de perto novamente. Eu já tinha ido no campeonato em João Pessoa, né, há 2 anos atrás, e agora voltei, não por um brasileiro, mas por um troféu que é basicamente ali equivalente, né? E dessa vez a gente vai inverter, né, Alex? Porque geralmente eu vou no troféu e você vai no brasileiro. Acabou que dessa vez o troféu foi relativamente perto de você e o brasileiro vai ser relativamente perto de mim. Brasília é mais perto do que Natal, para mim, né? Pois é, pois é. Mas foi muito bacana estar lá, sentir a energia, ver ginástica de perto é outra coisa, galera, é muito empolgante. Eu fiquei gritando lá com as meninas o tempo todo, super empolgado. Atrapalhei até o pessoal da imprensa que estava lá trabalhando, mas meu lado fã não deixou eu acompanhar calado, não. Tive que comemorar lá com a galera. Pois é, vamos comentar bastante. E, mas assim, eu quero dizer a princípio que a minha impressão geral do troféu foi. Nós tivemos várias meninas ali acertando. Eu queria destacar na transmissão que eles fizeram uma entrada das finalistas que ficou parecendo do Mundial mesmo, anunciando, elas entrando, sabe? Ficou bem legal. Isso aí dá um gás mesmo e você via as meninas ali competindo mais focadas, né? Eu achei poucos erros assim, a arbitragem eu achei boa também, como um todo. Teve alguns erros gritantes ali, né? Mas a gente vai comentar mais pra frente. Mas de forma geral, assim, achei a arbitragem boa, coerente. É, E é isso, velho. Eu fiquei feliz de ver aí as meninas testando coisas novas, né? Fazendo coisas diferentes. Eu acho que é importante. Algumas séries não estão completas ainda, precisam de um pouco mais de tempo para poder colocar o acrobático completo. Mas Lohane também, queria destacar a participação dela. Fez apenas dois aparelhos, os aparelhos que ela tem tido mais dificuldade de fazer recentemente, trave e solo. Então,
Para ela fazer aí um full twist Yurchenko e conseguir um individual geral competitivo, falta pouco, né? A Lohane tá vindo aí como uma fênix e eu tô gostando de ver também. Cara, esse campeonato, esse Troféu Brasil, para mim foi primeiro que acho que é o ponto de partida, né? Acho do ano para a ginástica nacional. A gente teve Copas, mas no geral eu acho que as Copas não deixam a gente fazer um panorama de como tá a equipe completa, já que são só algumas meninas que acabam indo, né? E eu acho que esse troféu a gente conseguiu assim ter mais noção de quem tá mais preparada, de quem tá chegando, de quem a gente vê que tá um pouco mais para trás. E eu acho que a gente conseguiu ter esse panorama, assim, tendo em vista uma equipe para o PAN agora, que vai classificar para o Mundial e tudo mais. A gente não conseguiu estar lá na sexta, né? Eu sou CLT, não consegui folga para viajar para Natal, mas no sábado a gente já estava presente lá nas finais. E teve um fato curioso que no cronograma que a CBG disponibilizou, né? O sábado pela manhã ia ter um treino e a gente falou com o pessoal da assessoria de imprensa e aparentemente ia ser aberto, né? Aí, devido ao fato de terem vazado a sede da Flávia uns dias antes, eles acabaram optando por fechar o treino. Eu ainda cheguei a ir lá, mas não consegui acesso ao ginásio porque alguém vazou a sede da Flávia sem permissão durante os outros dias de competição, né? E aí acho que a CBG não ficou muito feliz com isso, não. Essa foi a primeira fofoca lá do sábado que a gente ficou sabendo. Eu acho um pouco de bobeira, gente, isso aí, sério. Porque assim, ok, tem toda a questão do espetáculo e tal, mas precisa disso tudo, sabe? Enfim, Eu também né? acho bobeira, mas enfim, bola pra frente. Vamos falar do campeonato. Bora. Minha visão, assim, do campeonato, cara, eu acho que foi muito bom. Acho que teve muita menina voltando bem, inclusive, o que foi uma surpresa pra mim. Eu destaco muito aqui a volta da Lohane. Foi muito emocionante ver ela voltar a fazer aparelhos que ela já vinha ali tentando e não vinha conseguindo, né? Lohane, que sempre é uma peça muito chave, assim, pra nossa equipe. Volta da Caroline Pedro, muito bem também, com a paralela nova, acertando, mostrando firmeza. Volta da Larissa, com uma dupla pirueta, assim, que na hora que eu vi eu nem acreditei que saiu. Achei que a Larissa arrasou muito ali naquele salto. Marca também a volta da Andresa, que apesar de não ter voltado com todos os aparelhos, está com uma trave ali firme. Então, eu acho que é um campeonato que marca esse retorno de muitas atletas, né? O que é que você acha aí, Renan, desses pontos? Cara, concordo plenamente. E assim, a Lohane pra mim foi sensacional nesse troféu. Eu gostei muito da participação dela. O solo, ela manteve a coreografia, né? De 2023, eu acho. Mas ela, como ela competiu pouco, então acho que agora ela vai é, realmente poder fazer essa coreografia do jeito que ela sempre quis fazer. Tá com 3 passadas no solo, né? 3 passadas é uma coisa que a gente já vem pedindo aqui há algum tempo, que a gente vê que tem uma certa resistência no Brasil de fazer montagem de solo com 3 passadas. Só que assim, gente, isso é questão de longevidade mesmo, sabe? Porque a Lohane tem técnica para fazer saltos de dança de nível médio com dificuldade ali, e é o que ela tá fazendo agora nessa montagem nova. E assim, ela tem uma lesão que é crônica no pé ali. Ela não tem mais gordura na parte de baixo do pé, então por isso que ela precisa ali ter bastante proteção, sabe, no tornozelo e tal, porque o impacto vai todo no osso. E isso aí, gente, dói muito. E é por conta disso que por muitos anos ela só fez paralela, né? Os outros aparelhos ela fazia eventualmente ali e tal, mas por conta dessa lesão que não tem como curar totalmente, ela só competiu um aparelho por diversos anos. Então, ver ela voltar bem na trave e voltar bem no solo me deixa muito feliz. Sim, total, assim, Lohane acabou se colocando ali como uma peça bem chave novamente para a nossa montagem de equipe, né? Tendo em vista, assim, que aparentemente Rebeca não vai chegar a competir Pan-Americano, Flávia tá ali com a trave apenas, que a gente não sabe como é que tá a situação dos outros aparelhos,
Então, o Lohane com um salto, mesmo que um FTY simples, já é um bom somatório ali para a equipe como um all-around. Então, eu fiquei bem feliz com a volta dela. Confesso que eu não curtia tanto essa coreografia de solo da Lohane, mas eu acho que ela deu uma aprimorada, tá mais bonita, tá mais polida. Acho que as acrobacias estão belíssimas, os descontos são pouquíssimos ali. Acho que esse solo dela tem potencial e a trave, ela ficando em pé, assim, acho que já ajuda muito a equipe, né? Tendo em vista que a gente tem outras traves também ali para compor um somatório positivo. Acho que Lohane vai brilhar nessa Copa do Mundo. Espero que ela faça o seu melhor e que esteja no PAN competindo com todas as suas séries completas. Exatamente, porque ela está na lista que foi pré-convocada, né? Não é nem uma pré-convocação, é uma pré-nomeação, né? Que as confederações têm que fazer para poder inscrever ginastas em Copas do Mundo. E depois, até o embarque, no caso, eles podem trocar os ginastas se for necessário. Como aconteceu aí com a Rebeca Procopio e a Luizabel, né? Em relação à Copa do Mundo do Egito. Então, a Lohane, ela está originalmente escalada para a Copa de Cooper, junto com a Caroline Pedro e, E Júlia Coutinho. e Júlia Coutinho. As três estão convocadas provisoriamente, né? Então, assim, pode haver mudança ou não. Então, o troféu ele serviu para também homologar ou não essas vagas aí. E eu acho que a Lohane está com a dela bem assegurada depois dessa competição. Você falou da Larissa também, Alex. É, cara, fiquei muito emocionado com a emoção dela depois de ter citado a dupla pirueta na final de salto, né? A gente acompanha a Larissa, a gente já conversou com a ex-treinadora dela, Renata Valente, né, que trabalhou com ela, essa dupla pirueta lá no Flamengo, durante o ano de 2025, e a gente acompanhou esse processo e tal, a gente viu ali que ela teve lesões, que não foram poucas, né, e foram lesões complicadas, vê-la voltar bem, feliz, assim, confiante, cara, fiquei muito feliz mesmo. A gente vai falar dos resultados dela aqui, mas eu queria deixar esse destaque para Larissa. E queria destacar a Clara Esteca, a nossa Clara Esteca também, que fiquei muito feliz com a participação dela. Upou o salto, agora está fazendo Yurchan com pirueta, valor 4.4, super competitiva. Daqui a pouco ela upa aquele segundo salto ali. E ó, a Clara Esteca vai fazer estrago, tá? Pois é, rapaz, eu tô louco pra ver Clara Checa numa Copa do Mundo. Espero que a CBG mande ela aí numa Copa futuramente. É, cara, amigo, você acha que a gente devia puxar os resultados por aparelho? Ou fala mais da qualificatória? Eu acho que a gente podia fazer uns comentários gerais assim, jeito que a gente está conversando, e depois puxa resultado. O que Beleza, você eu acha? vou. Beleza, vou continuar aqui então. Ainda sobre as qualificatórias, né, que foram na sexta, eu acho que outra pessoa que se destacou bastante foi a Sofia Weisberg, né? A Sofia fez uma paralela ali muito boa. Ela melhorou o Ginger, tá com a saída maravilhosa também de duplo twist com meia. E eu adorei a série da Sofia. Acho que ela se coloca também mais uma vez como essa ginasta ali que vem ganhando espaço dentro da seleção e possivelmente vai compor uma equipe também para o Mundial, para o PAN. Uma ginasta para a gente estar sempre de olho ali, que é a Sofia Weisberg. Ainda também queria trazer aqui alguns comentários sobre a qualificatória da Gabi Barbosa também, que eu achei muito boa, apesar da queda na trave. Acho que ela mandou ver ali na paralela, tá segura. Acho que faz tempo que a Gabi não erra uma série de paralela, né? Então, essa constância, principalmente na paralela, faz ela se colocar também como uma peça bem importante ali na equipe. Acho que eu até vejo ela hoje em dia como uma primeira reserva do Brasil, se não dentro da equipe, uma primeira reserva, sabe? Porque ela tem um all-around bem seguro. É, é raro você ver Gabi errar fora a trave, que de vez em quando acontece ali, mas a trave as meninas estão suscetíveis a isso. Acho que ela tem um all-around bem firme ali. O que que você acha, Renan? Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que assim, para a primeira reserva, talvez a gente tenha outras ginastas com potencial de pontuação maior, mas ela é uma ginasta essencial para uma equipe B do Brasil, né? Que a gente vê aí para as equipes que vão competir PAN, vão competir Sula. A gente sabe que ela está treinando também uma nova saída, né, uma saída D,
porque infelizmente a dela, que levou o D Barbosa, não levou a pontuação D, né? Então ela não ganha o bônus de 0,2 da saída. E a gente já sabe aí que ela tá treinando uma outra, que seria uma mais difícil. Então a pontuação na paralela dela vai subir no mínimo 0,3. Porque se a saída nova for D, vai aumentar 0,1 de C para D e tem mais 0,2 de bonificação. Então, se ela aumentar 0,1, ela ganha 0,3 no final das contas. Então, dependendo aí, pode subir até mais. A gente não sabe qual que é essa saída nova que ela está trabalhando com a Bia. Então, pode virar uma nota aí bem competitiva na paralela, tá? Porque ela tem uma linha boa, a execução dela é bonita na paralela, né? E a questão das paradas de mão, eu percebo que ela tá trabalhando. Precisa melhorar um pouquinho ainda, mas ela tá trabalhando e ela tem uma linha bonita, então é questão de trabalhar e ver resultado mesmo, sabe? Torço muito por ela. Concordo total com você. E dando continuidade aqui sobre os comentários, acho que agora a gente pode falar um pouco mais da parte que não foi tão legal, né? Que dos erros ali que aconteceram. Eu, infelizmente, vou começar destacando minhas favoritas. Júlia Soares e Ana Luísa Lima. A Júlia fez apenas paralela, né? Ela acabou caindo na saída, mas e depois a gente foi informado que ela acabou sentindo a canela, né, ali, então foi poupada das outras provas, acabou não terminando a competição. Apesar desse inconveniente, no outro dia ela estava treinando, então aparentemente não foi nada muito sério, mas fica aí o alerta para a gente acompanhar as notícias dos próximos dias, Júlia, que ao meu ver estava garantida ali no PAN, mas agora com essa informação não tenho certeza se ela permanece nessa equipe. A gente vai ter que acompanhar para ver. Mas apesar de tudo, eu achei legal a volta dela na paralela, mostra que ela está querendo essa vaga de all-rounder, né? Que o Brasil tanto precisa de generalista, não só de especialista de trave solo, porque hoje a equipe do Brasil acaba sendo um pouco mais fragmentada, né? Sem Rebeca fazendo tudo, a gente vai precisar dessas substituições. Então, ter uma prova, mesmo que não seja ali a sua força máxima, a sua maior nota, acho que só em ter a prova já significa bastante, assim. Então, eu tô vendo que ela tá correndo atrás e isso é um ponto positivo, ao meu ver. E acho que quando ela voltar, ela tem tudo para voltar bem. E além de mais, ela upou também, né, a saída da paralela. Acabou caindo no elemento novo, mas tá tentando ali sair de duplo grupado para frente. Então, acho que vai dar certo. E sobre a Ana Lu, né, tinha muita expectativa. A gente vai falar mais para frente que ela acabou sendo ouro na paralela, mas um ouro meio controverso. E na qualificatória acho que ela não estava bem, a gente conversou com ela depois, ela disse que não estava num dia bom, não estava se sentindo confiante, e isso acabou atrapalhando o resultado dela. Mas eu acho que a Ana Lu, sem solo e sem salto, ela se coloca um pouco para trás assim nessa disputa por uma equipe hoje no cenário nacional. Apesar de eu ver que de eu achar que ela tem muito potencial, agora ela tá um pouco atrás nessa corrida, ao meu ver, sabe? Caras, e assim, a questão da Júlia, eu fiquei muito feliz que ela tá ali fazendo uma saída D, né? É justamente para poder buscar essa bonificação na paralela, que é um déficit que ela tem. E eu não tinha pensado nessa questão do PAN, cara. Não tinha pensado. Pra mim, ela tava confirmada no PAN. Mas aí agora você falando, eu falei assim, caraca, imagina se eles forem poupar a Júlia do PAN para o Mundial. Que, assim, querendo ou não, gente, se a Júlia estiver realmente com dores assim, por mim, ela só competiria o Mundial, entendeu? Mas, Eu também concordo com você. Eu acho a Júlia uma peça bem fundamental, assim. Por mais que o pessoal fala que ela erra lá na hora H, mas de fato eu acho que ela é uma peça que compõe bem a equipe ali. O solo dela é muito firme e ela vindo com esses upgrades que ela tá apostando lá no Instagram e dando tudo certo, a nota dela tem tudo pra ser um notão no solo, né? Então a gente sim. tem que ficar de olho aí em Juju Soares. Ela tem muito pano pra manga ainda pra ela. Mas a questão E é é isso. que. Mas a questão da Júlia é porque, assim, ela é especialista de solo e trave, né? Hoje a gente tá tendo outras ginastas que entram muito bem
nessa, nesses dois aparelhos, né? Então a vaga dela tá ameaçadíssima, porque a gente tem a Thaís Fidelis vindo aí, a Thaís que ela é generalista, né? Então ela já supre uma vaga importantíssima ali, que talvez seria uma equiparada a Jade Barbosa, por exemplo, no ciclo antigo, né? Só fazendo um comparativo de equipe por equipe. Não tô falando que a Thaís é a Jade, nem que a Jade é a Thaís. Eu tô falando assim, o papel da Thaís poderia ser o que a Jade foi pra gente no ciclo passado, em termos de nota. Aí, eu acho que, inclusive, o potencial poderia ser até um pouquinho maior de pontuação, tendo a dupla pirueta no salto também. Aí a gente tem a Rebeca, que não vai fazer individual geral, vai fazer dois aparelhos, que até onde a gente sabe, talvez três, trave também. Então, a gente precisa de alguém que é justamente a Júlia, né? Só que a gente tem aí a Thaís, que talvez ela não entre como generalista, mas como especialista. A gente tem a Andresa, né, que tá voltando também com montagens novas aí, já pontua acima de 13 na trave, medalhou nesse troféu, que também tem um solo muito bonito e tá com coreografia nova, pode ser que ela pontue altíssimo. Então, assim, há meninas aí para poder suprir essas notas. Então, e a própria Lohane também, né? Entrando aí com trave solo, que são os aparelhos que ela tá voltando a fazer. Então, assim, vai ser uma montagem de equipe bem complexa. Então, para a Júlia realmente aumentar as chances dela de estar lá, ela tem que melhorar os aparelhos, né? E eu fiquei muito feliz de ver que ela está trabalhando por isso. Sim, total, concordo muito com você. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre Thais Fidelis, que para mim é o grandíssimo destaque dessa competição. Mas, continuando aqui, acho que a Júlia tem sim que mostrar um pouco mais de serviço, porque realmente a vaga dela hoje é ameaçada, né? Hoje a gente tem meninas com um nível melhor. Eu acho que a disputa interna tá maior. Então, consequentemente, quem já estava na equipe vai ter que buscar essas melhorias. Mas isso é papo um pouco mais para frente, né? E sobre a Exato. montagem de uma equipe, eu já acho que já tá bem complexo, amigo. Se a gente for pegar assim os resultados, a gente tem muita ginasta, mas muita ginasta fragmentada, assim, né? Que eu poderia dizer, acho que são uma nota aqui, uma nota ali para contribuir, e a gente sabe que na equipe só pode ter 5 e uma reserva, então fica uma matemática complexa, você não acha? Demais, demais, demais. E eu tinha mais uma coisa para falar. Ah, tá. Com relação à Júlia, não dá para falar que ela não tá trabalhando, não, tá? Porque a gente viu aí ela com duplo esticado, com duplo escarpado no solo. A gente imagina que vem uma coreografia nova aí pela frente também esse ano, né? Já foram 2 anos aí com o solo da Edith Piaf, então provavelmente ela está trabalhando também uma nova coreografia. E na trave ela está com uma montagem totalmente nova e que tem o potencial de mais de 6 de dificuldade, né? Então a Juju está trabalhando aí e eu espero ver essas séries prontas aí em breve, talvez um brasileiro, né, no segundo semestre. Quer dizer, se ela for pro PAN, queria ver no PAN já as séries prontas, mas a Juju All Around eu acho que já vem aí pro brasileiro, tá, Alex? A gente vai ficar na torcida, que a Júlia é minha favorita, gente. Eu não nego, não. Então, eu tô torcendo muito pra ela recuperar tudo e vir com os upgrades, que eu acho que também é um sonho dela, né? Acho que ela quer muito se provar, mais que ela já conseguiu até aqui. E essas mudanças nas séries, acho que tá chegando numa hora essencial. E no masculino, eu queria destacar a participação do Nori, né? Que é um ginasta já veterano e que ele, cara, dá pra você ver a paixão que ele tem pela ginástica e pela equipe brasileira mesmo, sabe? Ele quer estar ali, ele quer contribuir. O Nori, ele é um ginasta que a gente sabe que ele é muito analítico com relação à nota, resultado, né? Ele sempre dá pitaco também no feminino, com relação à montagem de série e tal, coreografia, conexão de saltinho depois da acrobacia. Então, assim, o Nori, ele é muito participativo com relação a isso. E dá para ver a paixão dele, né? Para esse ciclo, ele voltou a fazer outros aparelhos que há muito tempo ele não fazia. Um deles foi o solo, no qual ele foi medalhista olímpico ali em 2016, há 10 anos atrás, nas Olimpíadas do Rio.
E foi muito legal ver ele de volta no troféu. E bem no solo, né? Ele acabou vencendo, a gente vai comentar depois aí os, é, os resultados, mas, poxa, queria destacar a participação do Nuri também. Sim, total. O Nori conversou com a gente também lá. Eu acho que a visão do Nori para a equipe é fundamental. Assim, você vê que ele é uma pessoa que entende da estratégia, ele tá ali com o caderninho, a lá Sunny Ravens, fazendo é, somatório, qual a melhor equipe, qual a melhor composição. E ele sabe que ele é um ginasta decisivo, experiente. Então, ter ele na equipe é muito bom, assim. Aí eu ouvi o podcast que o Nori participou, lá do Gymblog, e é muito bom ouvir ele falar, assim, porque você vê que ele tem propriedade no que ele tá falando, ele sabe onde quer se colocar, ele sabe como se encaixar na equipe, e às vezes a gente acaba não sabendo dessas conversas que acontecem nos bastidores, né? Essas coisas da ginástica, e quando ele vem e fala em público, a gente começa a ter uma visão mais ampla da situação. Então, Nori, mais uma vez, se colocando como indispensável dentro da ginástica brasileira. Eu acho que a equipe masculina está numa situação delicada, porque a quantidade de vagas que vai classificar para o Mundial nesse PAN são apenas 4. E aqui dentro da América a gente tem muitas equipes fortes. Então é coisa assim que os meninos não vão poder vacilar real, porque caso contrário, corre o risco da nossa equipe masculina ficar até de fora do Mundial. E ficando de fora do Mundial fica mais difícil, porque ano que vem o que classifica para o Mundial é o Mundial desse ano. Então essa vaga, essa busca aí para Los Angeles, tá difícil para o Brasil, gente. Não é um cenário muito favorável, a verdade é bem essa. Então, qualquer notinha, qualquer décimo vai fazer diferença. E a gente só torce que dê tudo certo, assim, porque por mais que a equipe do Brasil hoje não seja uma equipe muito forte, a gente quer estar entre as melhores, ou então pelo menos na posição mais interessante que a gente conseguir chegar, né? E como o Nori bem disse, o planejamento é para que eles estejam dentro das 8 do mundo. E eu acho que é um planejamento complicado, mas eu acho que tem potencial de ser atingido, sim. Cara, você tocou no assunto delicado. Que a gente tem aí o Colômbia, Estados Unidos, Canadá, a Argentina também está com uma equipe boa. O Chile está com os meninos que tem umas notas interessantíssimas. Não Cara, é sei. complexo, é muito. Essa classificação não vai ser fácil pro Brasil, gente. A verdade é bem essa. Classificar pro Mundial já não vai ser fácil. Então vamos ficar de olho aí no futuro, né? A gente torce pro Caio voltar bem, pro Diogo Soares estar bem. E a gente tem muitos meninos, né? Assim, o que eu posso comentar desse Troféu Brasil sobre o masculino, que eu não sou tão especialista em masculino, é que tem muita carinha nova ali, muita gente que eu não conhecia, muita gente que não que subiu, mas que era ali, não era tão destaque, agora tá tendo mais destaque, até como os próprios meninos que vão pra Copa, né? Que é o Diogo Rodrigues e o Murilo Pontedura, eles estão lá no troféu, estavam lá. O Diogo até medalhou no cavalo com alças, isso foi ouro. E eu acho que esses meninos são pra gente ficar de olho, né? Sim, sim. E só para finalizar esses comentários mais gerais, né, antes de ir para os resultados, Thaís Fiteles, né, gente? Não poderíamos deixar de falar dela. Thaís voltou muito bem, ao meu ver. Hoje é a que está mais preparada para competir. E ai, galera, só felicidade, na verdade, porque ela tá com a trave muito boa, tá com a paralela muito boa. Colocou um duplo carpado de saída da paralela, que já ela tava saindo só de mortal esticado, né? Então a paralela dela ali já sobe 2 décimos. Ela tá saindo agora de duplo carpado, né? Que são mais 2 décimos ali. Ela contava com mortal esticado, que é o elemento A, acaba indo para um elemento C. E acho que tem total potencial para evoluir. Ela falou, o solo dela tá muito bom, ela tá voando, as acrobacias estão no lugar. O artístico ainda é um problema, ao meu ver, assim, pra Thaís, mas eu acho que tá ok, tá melhorando. A saída de trave tá boa, tá tudo no lugar, gente. Acho que tá tudo encaixado, assim, pra Thaís como generalista. E
Agora espera essa dupla pirueta, né? A gente quer ver, a gente já viu em treino, tá bonita, eu tenho certeza que vai sair, mas mesmo que não venha a sair agora, pro PAN, mortal esticado com pirueta já serve. Acho que ela já se coloca ali com uma posição muito boa, sabe? Com certeza, a Thaís, ela voltou com tudo, cara. E assim, ela tá numa forma física excelente. O artístico que você falou aí, que ela tá melhorando. Pra mim, é o melhor artístico que ela já teve na carreira. Só que ainda assim precisa de polimento. Mas assim, ela tá no caminho certo, sabe? Eu gostei de ver. Sim, total. E fico feliz de ver a Thaís brilhando, né? A Thaís é uma pessoa muito humilde, você consegue perceber pelo semblante dela, assim. Ela é uma pessoa que cativa e todo mundo torce muito por ela. Isso aí. Bora então para os resultados. Tivemos aqui na final de solo a medalha de ouro para Arthur Nori, 13.766, 4.9 de execução, 8.866 desculpa, 4.9 de dificuldade, 8.866 de execução. Prata para o Rogério Borges, do Centro Olímpico de São Paulo, 13.600, 4.9 de dificuldade, 8.7 de execução. Gostei muito da série dele, muito bem executada, muito bem mesmo e queria vê-lo mais em competições internacionais também. Ele participou do Sul-Americano esse ano, né? Ou foi ano passado? Enfim, foi do último Sul-Americano que teve, ele participou, e queria ver ele mais vezes aí também. O bronze ficou com o João Vitor Perdigão, do Pinheiros, 13.6, 5.0 de dificuldade. Já no salto feminino, a gente teve Larissa Machado, do Flamengo, com ouro, 13.199. Fez a dupla pirueta de primeiro salto ali, 5.0, e um Carrara com pirueta de segundo. Com os dois saltos, o mortal ele sai da mesa de costas, ela não recebe bonificação de 0.2, né, que as ginastas recebem no salto. Então, ela ficou ali com 13.199 mesmo, que foi a média dela. Já a Clara Steca, ela ficou em segundo lugar, 13.116, 4.4 o primeiro salto foi o Urtian com pirueta, o segundo foi o Iber Carpado, e aqui ela recebeu ali a bonificação de 0,2, né, que levou ela a segundo lugar. Terceiro lugar para Nicole Bella, do Flamengo, ela fez um um Tsukahara com pirueta, né, igual a Clara e a Larissa, e o segundo salto foi o Yurchenko com mortal esticado simples, né, ficou ali com 12.733. Comentários, Alex, para essas duas finais? Uhum. Sobre a final do feminino, eu acho que esse bônus da nota faz muita diferença, né? Porque você vê que a Larissa saltou uma dupla pirueta, que é um salto considerado de risco, um salto difícil. E mesmo assim ficou com a nota ali bem próxima da Clara, que fez saltos relativamente simples, mas com uma boa execução e com um bônus ali da somatória final de 0,2, elas ainda ficaram próximas, muito próximas no resultado final. Então, esse bônus aí eu ainda acho complicado. É bom porque assim mostra versatilidade no salto da atleta, né? Mas ao mesmo tempo, para quem faz saltos muito difíceis, mas não tem um segundo salto muito imponente, acaba sendo bem prejudicial. O que é que você acha, Renan? É uma questão de variação, porque assim, várias ginastas estavam fazendo dois saltos de costas, né? Então a FIG gosta de simplesmente mexer nas coisas assim, por mexer. E a gente está vendo uma variedade maior de saltos agora, querendo ou não, né? E eu gosto disso, gosto. Mas o que você falou é verdade, às vezes a menina faz dois saltos difíceis de costas e acaba não medalhando. Porque a gente Pois já é. viu em Copas do Mundo, né? Aquela húngara lá, Demais. Sara Peter. Em copo é o que mais acontece. Mas eu fiquei bem feliz, porque a Clarinha é uma fofa, gente. Então, ver ela no pódio, ela que tinha sido bronze no último Campeonato Brasileiro, classificou em primeiro nesse troféu, nas qualificatórias, e terminou essa final com a prata, que mostrou a evolução dela, né? Mostra que ela está querendo se especializar nesse aparelho. E por mais que ainda não seja uma nota muito competitiva no cenário internacional, mas eu acho que para um cenário nacional é um destaque muito positivo. Então, fiquei muito feliz aí pela Clarinha. Sim. Queria destacar nessa final aqui também a Júlia Bastidas, que foi em quinto. Ela fez um Yurchenko com pirueta de primeiro salto, o segundo salto seria um
Tsukahara Mortal Esticado, só que ele foi rebaixado para carpado, e a nota dela assim, bem baixinha ali, 12.066, mesmo acertando. Ela ficou em quinto lugar, mas eu queria destacar a coreografia nova da Bastidas no solo. Cara, achei muito legal, velho, achei muito legal. Me lembrou muito a Mirabela Akunu, que foi uma ginasta preta que competiu pela Ucrânia nas Olimpíadas de Atenas de 2004. E, cara, o estilo da Bastidas me lembrou muito, muito, muito a Mirabela Akunu. Eu fiquei, assim, emocionado. Eu até mandei para vocês o grupo, né, Alex? Falei assim, cara, a Júlia tá totalmente irinizada. Isso tá, assim, me deixando fascinado. É, a Júlia Bastidas, ao meu ver, é uma ginasta que se aproveitou bastante a saída da Irina e da Carol Molinari lá pro Pinheiros. Ela tá polindo muito, tá treinando coisa nova. Então essa junção ali de Bia e Irina tem dado muito bom para ela. Para as outras também, mas eu acho que ela tem crescido bastante. E para não perder a oportunidade, eu queria comentar sobre a música nova do solo da Francine. A gente não teve transmissão dessa série nova dela, mas eu consegui ver. É, tá muito lindo, gente. A Francine tá vindo aí com Calypso. Meu Ela que é lá do Pará. Deus! O Júnior vai ficar super feliz, né? Júnior tava louco pra ver ela, uma ginasta competindo com música do norte. Acho que a Francine vai trazer essa raiz bem nortista. Acho que essa coreografia vai ficar legal. Ela acabou errando na classificatória, né? Não foi pra final. Mas eu acho que em breve a gente vai ver. A Francine é muito linda, gente, no solo. Ela tem um artístico, assim, muito expressivo. É uma ginasta muito bonitinha. Agora temos Calypso na ginástica também, gente. Que emoção ver tantos artistas brasileiros aí representados, sabe? Enfim, vamos que vamos. Final de cavalo com alças, Diogo Rodrigues do Pinheiros, medalha de ouro, 13.466, 5.3 de dificuldade, vai para a Cooper, uma série com muito potencial e fiquei bem feliz ele ter acertado. É, menino aí pra gente ficar de olho nele. Gabriel Barbosa, do Minas Tênis Clube, em segundo lugar, com 12.866, 5.0 de dificuldade. E o bronze para Johnny Oshiro, do Agite, 12.766, 5.0 de dificuldade. Gostei bastante desse pódio. Gostei que o Johnny medalhou. A gente sabe que ele é bom de cavalo, que ele tem potencial para notas maiores. E assim, queria fazer um destaque: esses três atletas que medalharam foram os três únicos com nota acima de 5 de dificuldade. Né? Todos os outros ali com 4.5 no máximo. Né? Então, a gente vê que os que fizeram mais dificuldade foram os que medalharam, apesar de uma nota mais abaixo ali em execução. Eu cheguei a conversar com o Diogo lá, né? O Diogo Rodrigues, do Pinheiros. Ele que vai ter a oportunidade aí, tá participando da primeira Copa, tá se preparando aí para ir para a Copa. Ele falou que tá muito empolgado, diz que essa medalha de ouro no cavalo com alças para ele coloca ele ali num destaque para, quem sabe, participar dessa competição também lá em Copa, né? Por esse aparelho que inicialmente ele não estava sendo cogitado para fazer, mas agora pode ser que acabe acontecendo. Então, toda sorte aí pro Diogo, ele é muito simpático. E o Pinheiros se colocando muito bem nessa competição, né? O Pinheiros esteve em todos os pódios do masculino. Tá bem invicto, unânime. Só dá Pinheiros, galera. Pinheiros está com tudo. E na final de paralelas, a gente teve Ana Luísa Lima vencendo, né? 13.233, 5.3 de dificuldade. Prata para a Sofia Weisberg do Pinheiros, 13.133, 5.2 de dificuldade. Lindíssima. E bronze para a Caroline Pedro do Sejim, 13 cravado, 5.2 de dificuldade. Aqui a gente teve uma polêmica, gente. Porque assim, a saída da Ana Luísa, ela foi acreditada como duplo esticado, né? E a gente viu como é que foi lá no American Cup, né? E ela não fez muito diferente, não, gente. Então, assim, eu não daria como esticado, sabe? Pra mim não foi, não. Então, assim, a nota seria um bronze pra ela, sabe? Mas o ouro ali eu achei um pouquinho controverso da arbitragem. Acho que essa foi a final mais polêmica, né? A Ana Lu já errou na qualificatória, né? Ela errou ali no solo com pirueta, acabou caindo. Aí na saída também
carpou, recebeu a dedução, ficou apenas com 4,8 de D, mas ainda assim classificou para a final. E aí na final também teve a carpa ali na saída, que os árbitros acabaram validando como esticado. O que eu posso dizer? Eu estava um pouco longe assim da paralela, mas lá na hora pareceu esticado, só que revendo os vídeos depois, realmente estava muito carpado assim o segundo mortal. Então eu acho que os árbitros que estavam numa posição mais privilegiada devem ter com certeza percebido, ou não perceberam e não sei o que pode ter acontecido ali de verdade. Mas no geral eu acho que a Ana Lu, apesar da consistência assim de estar medalhando sempre nas competições nacionais, na barra, eu acho que ainda não é suficiente hoje para colocar ela como uma ginasta de muito destaque dentro da seleção. Acho que tem meninas que estão se mostrando mais interessantes do que ela, sabe? E aí o pessoal vai dizer: ah, vocês passam muito pano para Ana Lu. Ah, gente, eu passo pano para Ana Lu porque eu gosto dela, mas ninguém é obrigado a concordar com a gente, não. Se vocês não gostam, pode falar lá no canal de vocês, deixar aí nos comentários que a gente não apaga nada, não. É Mas, isso, assim, nós assim, nos propomos a ser o podcast mais completo e sincerão, nunca o mais imparcial. na final nós somos fãs e somos movidos por paixões, né? Então, cada um vai ter ali sua favorita e é cada um com seu cada qual. Então, eu acho que, mas voltando aqui, acho que a Ana Lu não fez a melhor competição, saiu com ouro, e é isso, assim, ela se justificou, acho que tá ok. E não adianta também bater panela pra mandar a Ana Lu sair de CT, porque ela não vai sair de CT, tá bom, gente? E é isso, acho que não tem mais o que falar. E teve, acho que a paralela da Carol também teve um problema na contagem da D, né? Acho que ela acabou saindo com um décimo a mais do que deveria ter ocorrido. Sério, isso aí eu tava por fora. Mas então, Foi. assim, digamos que num universo paralelo, as notas teriam sido corretas, segundo as informações que a gente tem. Teria então Sofia Ouro com 3,133, aí a Ana Luísa Prata com 12,933 e a Carol Bronze com 12,9. Então, assim, o pódio não muda, só mudam as colocações ali da Sofia e da Ana Luísa. Que Sofia, que inclusive colocou uma UB de 13 pela primeira vez, tá? Gente, a evolução dessa menina tá incrível. E assim, ela colocou ali também o duplo grupado com meia na saída, acertou, tá bem alto. Tá dando muito orgulho, cara, Sofia. Quem não ouviu a entrevista com ela, ouça, porque assim, ela tava. A gente tava torcendo tanto para ela estrear o solo dela lá na American Cup, infelizmente não veio. E parece que ela tá treinando uma nova coreografia. Então, assim, a gente não sabe aí se vai manter a mesma música. Estamos na torcida. Sofia, se você quiser fofocar com a gente, a DM tá aberta, tá? Gente, a paralela da Sofia tá muito bonita, assim, tá encaixadinha, tá limpa. Eu acho que ela tá evoluindo bastante, isso é muito interessante. E sobre essa final, eu fiquei feliz, assim, apesar dos erros, assim, da arbitragem, foi uma final de notas altas, né, assim, para nível Brasil, que a gente sofre ali na casa dos 12 médio, ter aparecido essas notas 13 já é um alívio, eu acho. Você não concorda comigo, Renan? Sim. Eu fiquei triste pela Duda, né? Porque ela tava com uma paralela boa, mas acabou que ela errou na final. Talvez ela poderia até estar no pódio também, né? A Duda que vem tendo uma crescente boa recentemente, né? É uma Sim, ginasta que muitas total. vezes é deixada de lado, mas que tá mostrando um trabalho ali na trave, na paralela, que são os principais aparelhos dela, e tá trabalhando no solo também. Só quero ver uma coreografia nova. Muito simpática a Duda. Ela falou com a gente, né? Disse que tava difícil ali encaixar esse guingue, ainda não tá com a execução muito boa, mas ela foi lá, conseguiu, não caiu, então acho que para um elemento ter sido executado pela primeira vez em competição, achei que foi ok. E com certeza acho que a Duda tem potencial para melhorar. Então, é uma ginástica pra gente estar de olho. Eu espero que ela tenha oportunidade para alguma Copa, né? Porque acho que quase todas as meninas do Flamengo já foram para alguma competição internacional. E acho que a Duda ainda não teve essa oportunidade. Então,
Acho que Duda, Nicole e Larissa são as próximas que deviam ganhar esses mimos da CBG, você não acha? Totalmente. E a gente postou o calendário no início do ano, né? Então, assim, a CBG podia mandar para algumas Copas aí. A gente vai ter algumas Challenge Cup vindo ainda. Paris eu acho meio difícil, uma batalha também, mas tem mais Copa vindo aí. Eu não sei quando, mas tem. Pois é, esse é o momento de mandar essas meninas para competir, né? Estão saudáveis, estão com séries inteiras, completas. Acho que é hora de mandá-las rodarem. Até porque esse ano tem Swiss Cup, né? E a Swiss Cup o Brasil já confirmou que está convidado. A gente vai mandar a equipe, uma competição mista, assim como a American Cup, assim como vai ter uma competição mista nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E o Brasil vai mandar a equipe. Geralmente era um casal, né? Só que como a Swiss Cup ela teve um ano de intervalo para poder se adaptar ao modelo que vai acontecer nos Jogos Olímpicos, acredito que vai ser uma American Cup 2.0. Então a gente vai ter ali 3 atletas participando, se as mesmas expectativas se concretizarem, né? Mas é mais uma competição aí que a gente vai ter no calendário brasileiro. Vai ser depois do Mundial, então é, não é por agora. E eu acredito que que a gente mande uma equipe mista, uma equipe de ginastas experientes junto com o novato. Então, seria uma oportunidade interessante para testar um aparelho ou outro dessas meninas também. Sim, total, concordo com vocês, mas e é isso, né? É isso. Argolas, tivemos o ouro do Johnny Oshiro, do Agite, 13.166, prata para Juliano Oliva, do Grêmio Náutico União, 13.033, 4.7 de dificuldade, o Johnny Oshiro 4.6, e o bronze para o Leonardo Souza, do Pinheiros, 12.966, 4.3 de dificuldade. Essa final me preocupou um pouquinho, porque as notas de dificuldade estão bem baixas. Acho que é o aparelho que o Brasil no masculino está sofrendo bastante, né? O Nori A até gente, falou na entrevista com a gente que é um aparelho que vai faltar uns décimos ali em relação aos outros países e que eles vão acabar precisando compensar em outros aparelhos para manter a média da nota ali, né? Porque realmente sem uma nota muito expressiva na argola vai ficar difícil, porque é um aparelho que as pontuações são geralmente bem mais altas, né? sim. E no feminino, a ginasta tem 4 aparelhos ali para ser individual geral, né? No masculino são 6. Só que a quantidade de ginastas por equipe não muda, né? Então, às vezes a menina tem que ir para competir, pode ir para competir um aparelho, só que no masculino o cara não pode. Tem que competir mais de um necessariamente. É uma montagem Pronto, complicada. é bem complicado. Nesse sentido, eu vejo que o Oshiro acaba se dando um pouco bem, porque ele tem argola com a nota justa ali e também tem um cavalo com alças, né? Então ele acaba completando o individual geral do Arthur Nori, que tá fazendo barras, tá fazendo solo, tá fazendo salto e vai fazer também a paralela, né? Então, acho que eles vão se completar ali. Então, talvez pro Oshiro funcione essa especialidade nos argolas e no cavalo com alças. Sim, exatamente. E na final de trave, a gente teve o ouro de Flávia Saraiva, do Flamengo, 13.433, 5.3 de dificuldade, fez a prova sem saída, né? Prata para Thaís Fidelis, do SESI, 13.233, 5.6 de dificuldade. E bronze para Andresa Lima, do Grêmio Náutico União, 13.166, 5.2 de dificuldade. Eu queria destacar nessa final aqui também a participação da Milena Lima, do Flamengo, ela que ficou em sexto lugar com 12.6, 4.6 de dificuldade. Ela tem 13 anos, gente. 13 aninhos. E tá lindíssima ali já entre as principais, entre as finalistas. A gente já viu alguns vídeos de treinamento dela que ela treina coisas mais difíceis, só que nessa idade não tem necessidade nenhuma de colocar ela para fazer essas dificuldades. Só que ela é um nome aí que pode surgir mais para frente pra gente, tá? Tô bem animado por ela. Cara, essa final de trave foi super interessante. Desde a qualificatória, muitas meninas que poderiam ter pegado final acabaram errando.
Mas a gente vê que ainda assim o nível foi muito alto. Então, assim, é um aparelho que o Brasil hoje não está passando tanta fome como a gente já passou alguns anos mais para trás, né? Acho que a trave ali na época da Daiane, da Jade, era o terror do Brasil. Quando dizia assim, vai ter rotação de trave, todo mundo já podia contar ali com duas quedas, mas acho que hoje Era, já não é uma realidade. era apreensivo. É, nossa, era complicado. E sobre a Milena, nossa, que fique inteira, assim, por muito tempo, muito lindinha. Aquele flick layout aí levantou a galera lá no ginásio. Acho que ninguém estava pronto para ver uma menina tão jovem fazendo uma série tão bonita, tão amarradinha que nem ela apresentou. É, o Flamengo tem que cuidar aí, porque realmente é uma preciosidade assim de se ver. Eu achei muito bonitinho. E a Lohane, como a gente comentou, né? Ela participou dessa final, ficou ali em quinto lugar também. Uma série de 5,5 de dificuldade, foi a segunda maior da competição, ficando apenas atrás de Thaís Fidelis, que fez 5,6. Para vocês terem um comparativo mais ou menos de como está a nota de dificuldade das meninas. Dessa final de trave, acho que Flávia não foi nenhuma surpresa para ninguém que ela ia ficar com esse ouro. Apesar que eu acho que a Thaís assustou, o que é muito bom pra gente, né? Thaís voltando aí com a trave muito competitiva. Flávia teve até que botar um layout ali para chegar na nota, porque a Thaís assustou real. Então, eu acho que foi uma final muito legal, mas eu realmente fiquei muito feliz pela Andresa, assim. Ela já vinha tentando há algum tempo acertar essa trave e tava engasgada, eu já tava assim, começando a ficar apreensivo quando se falava em Andresa, porque ai meu Deus, será que a Andresa vai cair novamente nessa trave? E dessa vez não, dessa vez ela acertou a qualificatória, acertou na final, medalhou ali com bronze mesmo sem saída, e eu fiquei super feliz por ela. Pelo que ela falou pra gente lá no Roda, né? Ela disse que acho que o planejamento não era fazer só trave, acho que ela estava pensando em outros aparelhos, mas ela disse que acabou tendo um problema, deslocou um dedo, eu acho, e teve que interromper um pouco os treinamentos ali, e isso acabou atrapalhando o planejamento pro troféu, mas ainda assim ela conseguiu se recuperar nas últimas semanas, foi lá, participou e conseguiu a medalha dela, né? Então acho que ela se colocar aí com essa medalha é muito bom para ela, acho que ela se colocam como uma ginasta para a gente ficar de olho também. Isso aí. Final de salto masculino, tivemos Christian Dornelles do Sojipa, medalha de ouro com 13,549. Prata para José Olímpio do Grêmio Náutico União, 13,5. E bronze para João Vitor Perdigão do Pinheiros com 13,45. E nas paralelas tivemos o ouro do Diogo Paz do Pinheiros, 13,133. Prata para o Yuri Guimarães, do Agite São Paulo, 13,033. E bronze para o Johnny Oshiro, também do Agite, 12,7. O Yuri, que está voltando de lesão, né? Ele que é muito bom em esportes, ó. Ele é muito bom em aparelhos de explosão de perna, então ele é muito bom no solo, no salto, geralmente. Paralela é um aparelho que ele faz bem, mas não é o ponto forte. Fiquei feliz de vê-lo aqui também medalhando nesse aparelho. Na final de solo feminino, tivemos Thaís Fidelis com ouro 13,066, prata para Gabi Bolsas do Flamengo 12,966 e o bronze para Lohane Oliveira 12,866 do Flamengo também. E as Ds foram Thaís 5,3, Gabi Bolsa 5,0 e Lohane 5,2. Outra Comentários, final aí, Alex? outra final polêmica, né? Sim. Para quem não sabe, a Gabi acabou chegando muito baixo ali numa das acrobacias, que o pessoal posteriormente acabou vendo que talvez ela tenha encostado ali a mão no tablado, que configuraria uma queda, né? Mas ela acabou não sendo despontuada por isso. Então ficou mais um resultado ali questionável. Porém, eu acho que foi uma boa final, assim. Acho que a Thaís brilhou, Lohane acertou a prova dela. Então, só em ela ter acertado já é uma grande vitória, assim, né? Principalmente pelo que Renan falou anteriormente, né? Da lesão crônica, dela já vir tentando bater na trave há muito tempo nesse aparelho, não tá conseguindo
firmar, mas agora ela foi lá, tá numa excelente forma física e conseguiu fazer as duas apresentações acertando. E agora é polir, né? Sim. E essa questão da Gabi foi muita polêmica, porque, cara, eu, quando vi, falei assim, eu vou dar uma olhada de novo no vídeo, né, da transmissão. Não dá pra ver, cara, porque assim, pelo ângulo que pegaram o ângulo de trás. Aí dá pra ver um punho encostado no chão, né, naquele ângulo. Mas do ângulo da TV, ficou exatamente atrás da perna dela, então não dá pra ver, né. Pode ter sido esse o ângulo dos árbitros também. A gente não Sim. sabe. E eu não sei se porque eu não tenho um olhar treinado para ver ginástica pessoalmente, mas pessoalmente não dá para perceber, cara. Pelo menos da plateia não dá para ver. Para mim ela tinha chegado super de boa ali naquela acrobacia. Aí depois que você viu o vídeo, você vê, realmente o tronco tava bem abaixo ali e talvez a mão tenha encostado. Então é complicado, mas eu acho que os árbitros estão mais preparados para conseguir notar essas coisas, né? Mas isso acontece até a Olimpíada, gente. Pega o vídeo da classificatória da Érica Fazana, Itália, Rio 2016. Ela abre com o Silivas, a mãozona dela no chão lá, bate, dá um soco no chão e a arbitragem não pegou. Não pegou, ela foi finalista, competiu a final normalmente, mas ela bateu a mão no chão, entendeu? Acontece. É, pois é. Cabe à arbitragem não ver e despontuar, né? Mas agora, se não pegou, não despontuou, não é demérito da ginasta, não. Não, com certeza, isso eu super concordo com você. Não é culpa da Gabi que a arbitragem não viu, né? Mas assim, se caso ela tivesse contato com essa queda, o pódio seria um pouco diferente, né? Porque ela sairia do pódio, o Lohane iria para prata e a Rafaela Oliva do Grêmio Náutico União ficaria com bronze. A Rafa fez Sim. uma série bonitinha também, tá com uma coreografia nova de Stranger Things. O pessoal do GNU sempre inovando, né, galera? Cara, Eles eu, não. eu queria destacar esse solo dela. Eu achei a coreografia muito, mas muito bonita, cara. O GNU, ele, A ele, ele Rafa. tem um. Pode Pode falar. continuar, amigo, perdão. Não, assim, eu só ia dizer que a Rafa é uma ginasta que entrega tudo nas coreografias, né? Sempre tá lá arrasando, se jogando. Ela tá upou as acrobacias também. Fiquei feliz de ver a Rafa. Sim. Que pena ali que aconteceu essa situação, né? Porque ela acabou sendo prejudicada. Mas não é demérito da Gabi, nem é intenção nem trazer hate, não. Só que, segundo o ângulo ali, a mãozinha dela bateu no chão. E quem tinha que ter visto não viu. Exato. Mas foi isso. Foi isso. E na final de barra fixa, a gente teve novamente o Nori com medalha de ouro, 13,766. Desculpa. Na final de barra fixa, a gente teve novamente o Nori com medalha de ouro, com 13,933, uma nota competitiva internacionalmente. Prata para o Diogo Paz, do Pinheiros também, 13,566. Bronze para o Leonardo Souza, 13,333. O Nori novamente aí mostrando que ele pode chegar em notas competitivas, né? Eu falei 13,933 competitivo internacionalmente, porque assim, a gente tem ali os ginastas pontuando um 14 baixo, um 13 alto, né? Então o Nori ele entraria ali no mix de ginastas para uma final. E, gente, em final tudo pode acontecer. A gente já viu de tudo acontecer em finais, né? Então, é aquilo. Para chegar em medalha, tem que estar na final. Mínimo. Então foi isso. E foi isso. Troféu Brasil, pessoal. Foram essas nossas considerações. Quem está chegando aqui agora no nosso canal, no nosso podcast, por favor, se inscreva. Ajuda a gente bastante aí no nosso trabalho. Porque agora tem a parte 2 do episódio, né, Alex? Pois é, agora tem mais fofoca, mais Agora tem mais fofoca. falação. Ó, a gente tem noticiado bastante coisa no nosso Instagram, né? Como vocês têm observado. E a gente, obviamente, vai comentar essas notícias. Então a gente está meio que adiantando para vocês lá no nosso feed as coisas que a gente vai comentar. Cara, Ana Barbosu suspensa. Alex, me explica essa situação. Cara, Ana Barbosu, ela tá lá nos Estados Unidos, né, na universidade dela, e a gente até noticiou um tempo atrás que ela estava sendo investigada por uma possível violação
as regras de antidoping. O que que acontece? Se você for um atleta que está ativo, você deve fornecer um local, né, onde você pode ser encontrado para ser feito. Quer dizer, eita. Você tem que fornecer um local que você pode ser encontrado para testes surpresas. Então, o agente lá tem que ir te encontrar para te pegar de surpresa, basicamente isso. Só que aí a Barbosul, ela já teve dois problemas, um nos Estados Unidos e um na Romênia, enquanto ela estava na Romênia, e acabou de ter o terceiro, foi em fevereiro desse ano, lá nos Estados Unidos, bem na Universidade de Stanford. Aparentemente, os caras apareceram no ginásio de treinamento e ela estava no dormitório, que é a alguns metros dali. E por conta disso, não acharam e falaram que ela violou as regras. E 3 violações podem levar a uma suspensão, que foi o que aconteceu com ela, independentemente de haver algum tipo de substância ilícita, tá, gente? Ela não testou positivo para nada, ela só não testou. Basicamente isso. Então, acabou que ela, por hora, está suspensa. Eles vão levar o caso lá para a Corte Arbitral do Esporte, que foi o que julgou o caso dela da medalha de bronze contra a Jordan Child, e eles vão decidir sobre isso também. Só que tem um porém, que a gente não comentou, a gente não postou lá. Há boatos, barra fofoca, barra acredite se quiser, e a Federação Romena, algumas pessoas ali deram um endereço inexato de propósito. O que você acha, Alex? Cara, assim, esse caso pra mim, no geral, me cheira muito estranho. Primeiro porque a Barbosa tá lá nos Estados Unidos. E essa insistência do antidoping de querer ir atrás da Barbosa 3 vezes lá no, no campus da universidade e não encontrar ela. Cara, que campus grande é esse que essa menina não consegue ser encontrada? Não tem uma mensagem ali no Zap pra ninguém mandar pra ela, ah, Barbosa, ó, o doping tá aqui, vem fazer seu exame. Tá muito estranha essa história. E a gente sabe que a Romênia ama uma fique, ama uma polêmica, então não me surpreende, mas tadinha da Barbosa, eu acho que ela não merecia essa pena toda, não. Pois é, e assim, aparentemente, quando eles chegam lá, o atleta tem 1 hora, 60 minutos para poder chegar, né? E cadê que ela não recebeu essa mensagem avisando que eles tinham chegado no ginásio, né? Eu também tô achando essa história muito mal contada. Então, Pois assim, é. E aparentemente não só aconteceu com ela, né? Eu vi algumas pessoas comentando que outros ginastas dos Estados Unidos que também participam da NCAA e e estudam lá na universidade também passaram por isso. foi o caso do Will Moldauer, que inclusive está na equipe dos Estados Unidos por pano do Rio de Janeiro, vai competir aqui. Foi a mesma coisa, mesma história. Mas no caso dele, aparentemente, ele viajou para não ser encontrado. Então, tem uma camada extra. Enfim, gente, aconteceu isso. E na Romênia também a gente teve a notícia aí de que a Camélia foi suspensa também, né? A Camélia, como treinadora, foi suspensa diante da Sabrina chorando, né? E também existe aí uma alegação de que ela recebia salário do clube e constanta, sendo que ela não ficava lá, treinava a Sabrina em outro lugar, que seria no CT da Romênia, em Ilia Manolio, né? Aí, assim, essas duas coisas aí meio que estouraram, a gente não sabe qual que é o contrato dela, né? Se permitia que ela treinasse só a Sabrina e tal, a gente não sabe, mas tem essas polêmicas aí com relação à Camélia, e agora ela está suspensa, né? Provisoriamente, até que haja aí uma decisão final com relação à postura dela. O que que você acha, Alex? Cara, Camélia sempre vai ser essa figura controversa dentro da ginástica. A gente já comentou em outras ocasiões aqui no Roda que a época que ela foi ginasta para hoje tem métodos inaceitáveis, né? Acho que ela passou por coisas que ela replica hoje em dia que já não são vistos com bons olhos e que são práticas realmente abusivas, né? Então, a gente vê ali que a própria postura da Sabrina enquanto atleta parece que carrega muito dessa visão da mãe, né? Então,
eu acho complicado, porque eu acho que não é aceitável mais hoje em dia, de fato, assim, ter essa posição autoritária. Você vê que a Sabrina muitas vezes parece estar competindo ali com medo, sob pressão. E eu acho que isso tem influência direta dela, da Camélia, né? E teve outra ainda, porque ela não caiu sem atirar, né? Ela deu entrevista falando que ela não concorda com a decisão da Federação Romena, que é um complô contra ela, que querem roubar o trabalho dela e que Sabrina sabe que a mãe dela é uma campeã e que somente uma campeã pode ensinar a ela o que ela sabe, entendeu? Basicamente isso. Ai, gente, eu tô rindo, mas assim, o caso é bem tenso. Mas enfim, a Romênia cercada de polêmicas, né? A única A coisa Romênia muito sempre triste serve disso entretenimento. tudo, sempre, cara, dava uma série da Netflix, como muita gente falou lá no WhatsApp, lá no Instagram. Mas o pior disso tudo é porque afeta diretamente a equipe, né? A equipe da Romênia que acabou se dissolvendo. A gente não tem certeza se isso é oficial, mas saiu boatos por aí que a equipe tá numa de fato numa fase ruim, assim, por tudo que vem acontecendo dentro dos bastidores lá da Romênia, né? Então, é uma pena para a ginástica mundial, porque a Romênia sempre foi e sempre vai ser um ícone da ginástica. Então, é uma pena tudo isso. Exato. E também teve fofoca na China, né, que descobriram aí que algumas meninas elas tiveram a identidade convenientemente falsificada, né? Só que algumas delas foram absolvidas porque não chegou de fato a ser concretizado. Porque é o seguinte, a gente teve ali as Olimpíadas de Tóquio 2020, né? Algumas ginastas ali estavam sendo preparadas na China para competirem e arrasarem lá, como foi o caso aí da Guan Chen, da, da Ou Yushan, né? E da Chen Yile. E daí, desculpa, deixa eu repetir essa parte. Passou um mosquito que eu tive que matar. Aí eu me desconcentrei. E tem fofoca na China também, né? Algumas meninas aí tiveram o passaporte, a idade, né, convenientemente alterada para poderem participar de competições. Nada novo sob o sol, né? A China sempre teve essas polêmicas de falsificação de idade. Eu lembro que lá em 2008 ali muita gente, inclusive, comentou isso no nosso post aqui que a gente noticiou, que em 2008 a questão foi com a Requesим, né? Que se você for assistir até as transmissões da NBC, eles falavam àquela época sobre a Requesим não ter idade necessária para competir aqueles Jogos Olímpicos. Mas enfim, isso aí ficou no passado, só que aparentemente a China não parou com isso, né? Então a gente teve 4 ginastas ali em 2020 que teriam tido a idade alterada. No caso, a Wei Xiaowan, a Wei Xiaowan, a Guan Chen e a Ou Yushan, que elas teriam nascido ali em 2005, só que elas depois apareceram em documentos como 2004. Não, na verdade, é o contrário. Porra, peraí. E foram 4 ginastas ali que, na verdade, foram antes colocadas como 2004 e que, na verdade, depois elas aparecem como 2005. A a Wei Xiaoyuan, que foi a campeã mundial de paralelos 2021, Guan Chen e a Ou Yushan. As 3 aí, e a Chen Yile também. Depois ela teve essa polêmica, só que a Chen Yile tem um detalhezinho um pouquinho mais grave. Mas por que que o delas aqui é mais simples? Porque caso os jogos fossem em 2020, elas poderiam ter problemas, porque aí sim elas teriam competido não tendo a idade necessária. Mas como os jogos foram para 2021, elas passaram a ter a idade necessária e quando elas competiram de fato ali, as coisas já estavam é, legalizadas para elas. Já a Chen Yile, ela conquistou uma medalha de bronze por equipes junto com a China em 2018, no Mundial de Doha. Então, aparentemente, ela tinha 15 anos naquela época. E por que que isso é tão problemático? Porque aquele Mundial, ele classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Então, uma invalidação de medalha da China ali afetaria diretamente a classificação olímpica. Olha a confusão. É, Então, babado. babado, né? Enfim. Teve Mas eu tenho um essa polêmica na comentário China sobre aí. isso. Eu vi algumas pessoas comentando assim, achei engraçado. Elas não tinham idade, mas estavam muito melhor do que quem tinha, né? Então, deixa as Exato, meninas competirem. exato. O mal delas é ser boa demais, coitadas. Qual é o seu defeito? Muito talento. É tipo isso. Ai, ai. E ali pertinho da China temos o Japão, que já definiu a equipe para o Mundial de 2026. Japão que é extremamente. Como é que fala? Meu Deus, esqueci a palavra agora. O Japão que é Metódico. extremamente precoce em nomear suas equipes. O Mundial em outubro, eles já anunciaram quem vai. E assim, isso aqui não muda por nada não, tá, gente? Por nada. Nas Olimpíadas, literalmente, eles anunciaram que a Shoko Miyata ia expulsar a menina porque ela fumava e não repuseram em nenhum lugar. Cara, eu tô rindo aqui que eu vi que alguém comentou lá no Instagram do Roda, chamando ela de Choco Fumaça, velho. Shoko Fumaça. Ai, eu amo a Choco, velho. Nossa favorita, Shoko Fumaça. Teve o troféu NHK, né, que é uma competição nacional japonesa, e eles juntam uma outra competição com essa. Então, o resultado são três individuais gerais, só que, salvo engano, no NHK eles só competem dois, classificatório e final. Mas o ouro ficou com a Misa Nishiyama, que é uma nova sênior deles. Incrível essa menina, com 1,64,897. Então, assim, isso aí dá mais ou menos 54 mais de individual geral, o que é excelente. Isso em média, tá, gente? A Hina Kishi ficou em segundo com 1,63,512. Aiko Sugihara em terceiro com 1,63,079. E Mana Okamura do Japão, do Japão, obviamente, né? Também com 1,61,380. Só lembrando que essas aí são três individuais gerais computados juntos, tá, gente? Por isso que é mais de 100. E a outra ginasta que vai compor a equipe vai ser a Haruka Nakamura, que também é uma ginasta nova aí. Ela estreou no adulto recentemente, em 2024, já nos Jogos de Paris. Shoko Miyata fora, Shoko Fumaça fora. Mas é uma equipe fortíssima, fortíssima, e que se elas se consultarem aí com a psicóloga da Rebeca, elas vão ganhar esse Mundial, talvez, dos Estados Unidos, inclusive, porque é uma equipe muito forte. É uma equipe muito forte. Eu fiquei meio chocado assim com essa formação. O Japão fez um trabalho excelente com essa equipe deles. As meninas estão todas voando. Tá todo mundo muito bem. E se chegar todo mundo inteiro para esse Mundial, elas vão dar muito trabalho, galera. Sem brincadeira. A Aiko sozinha já é muito boa e ela com esse time vai assustar. Essa Misa também é muito boa. A Rinkish muito boa. Nossa, esse time tá assim, voando. E assim, o Japão, ele, se seguir a tradição, vai conquistar o bronze nas Olimpíadas, por equipes nas Olimpíadas de Los Angeles, né? Porque quando um país cedia a Olimpíada, ele conquista o bronze por equipes em 8 anos. Você vê, 2008 foi a China. Quem ganhou o bronze em 2016 foi a China. 2012, Londres. 2020, quem foi o bronze? Grã-Bretanha. 2016, Brasil. 2024, quem foi o bronze? Brasil. 2020, Tóquio, tá chegando a vez delas agora. Tô achando que elas vão querer mais do que um bronze, viu? Chegarem com Mas essa assim, equipe, o sei bronze não. tá confirmado pela tradição, né? Elas vão Mas, buscar uma melhor agora, né? mas assim, a competição mista, eu acho que elas levam. O masculino deles é muito bom. Sim. O masculino deles coloca os Estados Unidos numa caixinha rapidinho. Pois é. Eu acho que essa briga do misto aí pra eles é super vantagem. Vai ficar entre eles e a China, eu acho. Acho que eles têm mais potência do que o próprio Estados Unidos. Sim. Mas vamos ver como é que vai ser, Enfim, né?
Mas as japonesas Vamos estão ver, né? confirmadas e assim, temos muito a temer, tá, gente? Elas estão vindo A com tudo. gente, vamos mandar real aqui, né? A gente tá conversando, mas eu acho que o Brasil para esse ciclo tá correndo muito por fora. A gente depende muito de Rebeca, a gente não sabe como Rebeca vai voltar e nós temos talentos, mas assim, a nível mundial tem muita gente, galera. Então, não é que eu tô sem esperança nem desmotivado, mas eu acho que a gente corre um pouco mais por fora do que a gente corria no ciclo passado. Com certeza. E não tô falando nem de pódio, não. Tô falando de final por equipes, gente. É, é real. A Assim, gente tem, ó, claro não, que as coisas vamos mudam, só, né? sim, mas vamos só fazer um levantamento aqui rapidinho, só de quem a gente lembra. Estados Unidos, Rússia, que voltou como equipe, aí Japão, China, só a gente tem 4. Grã-Bretanha, que tá monstruosa, 5. Aí tem a França, que tá assim, se aquelas meninas acertarem, vai ser pódio para elas, 6. Quem mais que tem aí? Canadá, com a Ellie Black, com a Lia Mônica Fontaine lá, a menina tá fazendo um monte de coisa. O Canadá vai ter uma terceira nota para poder computar ali. Elas voltaram para a elite. Itália, nunca descartem a Itália, só já tem 8. Fechou um TF. Pois é. E aí ainda vai correr por fora. Alemanha, Argentina, México, tem tanta equipe, gente. Nossa. Eu acho que o Brasil corre por fora junto com a Alemanha. Eu acho que a gente está em momentos similares, assim, sabe? Cada um em suas proporções, Sim. obviamente. Mas a Alemanha tá em uma fase de construção de uma fase de pegar as ginastas que eles têm e tentar polir, tentar colocar dificuldade nelas. A gente vê aí a Meuli Aur, não, qual é o nome da outra, meu Deus? Gente, eu tô com a imagem da menina na minha cabeça que eu esqueci o nome dela agora. Não é tem a Zilha Stur, tem uma outra, e a Noah Müller. E a Noah Müller, ela tá treinando elementos novos também. E a Karina Schoenmayer. Então, assim, a Alemanha está em construção, assim como o Brasil está. Então, acho que a gente A está Zaitz disputando ainda tá diretamente. competindo? Não, não tá. Tá. E tem a Holanda também, né? Eu não descartaria a Holanda. Elas vão competir em casa. A Sunny Waves vai querer girar naquela trave mais que tudo, E né? tem a potencial equipe da Argélia, né? Que tá vindo aí. Mas a Argélia acho que não chega no Brasil ainda não. Chega não. Gente, Nemo é, se mas chegar, se chegar, vai Nemo é ser. grande, mas ela só é uma, né? Não é duas ainda não. Se chegar vai ser mico, mas eu acho que elas assustam ali para um top 15, top 20. Que a Argélia, ela não quer despontar nesse Mundial. A Argélia quer classificar para o Mundial do ano que vem. Essa é a realidade. É, Então, assim, eles querem verdade. classificar para o Mundial do ano que vem para tentar alguma coisa ano que vem. Vai ter uma dança das cadeiras aí, né? Porque tem continente aí com muita vaga por equipe, com equipe mais fraca, e tem continente com pouca vaga e equipe mais forte, como eu acho que até que é o caso aqui da América Latina. Acho que a gente merecia uma vagazinha a mais aí. Eu também acho a Argentina, coitada. Pois é, as meninas argentinas vão penar aí, viu? Mas é E isso. Tem falando, mais alguma coisa? sim, tem que falar da seleção americana. Beleza. E falando em PAN, né? E falando aí em vagas para o continente, tivemos o anúncio da equipe americana para o Campeonato Pan-Americano que vai ser realizado no Rio de Janeiro. Wesley Rivera está aí liderando a equipe, junto com Claire Pease, Charlotte Bullock, Simone Rose e Lila Richardson. Aí tem a reserva que é a Alessia Rosa. É uma equipe forte. A Claire, ela upou tudo que você pode imaginar. A Claire colocou um Chang, a Claire colocou um Silivas. Não, Silivas ela já tinha. Mas além dos Silivas, ela acrescentou um Morse. Então, assim, a bichinha tá vindo com tudo. Mas é a ginástica do Liu Qin. A gente sabe como é que as ginastas do Liu Qin chegam no Mundial quando elas começam o ano desse jeito, né? Então, não sei. Não sei mesmo, mas ela tá aí. A Hesley foi inflar até dizer chega no trials deles lá. Estavam com medo dela não classificar, mas vou mandar ela, ganhou. E a Charlotte Bullock, ela upou todos os aparelhos. Ela upou tudo, colocou uma dupla para jogo. E assim, as 3 ginastas aí, eu acho que elas vão vir pro PAN para poder pegar top 1, 2 e 3 em geral geral. As 3.
no Rio. Se a gente tiver aí alguém para poder colocar no meio, vai ser ótimo. Mas no momento, o que eu vejo são as três conseguindo um, dois e três. Só vai ter duas medalhas possíveis, obviamente, mas vai ser difícil aí a gente conseguir bater as americanas sem uma Rebeca no PAN. Eu confio em você, Thaís. Faça o que for necessário. Joga essa dupla aí, bota pra jogo e bata essas americanas. Pois é, pois é, pois é. E uma outra É, notícia que a eu gente tenho, eu tenho um pode falar. comentáriozinho rápido sobre essa equipe. Eu achei que, honestamente, a Reese Sponda estaria nessa equipe. Mas, pelo que eu andei sondando lá no Twitter, parece que ela apareceu de voltinha, então parece que se machucou. Fiquei sabendo disso também. Uma pena, queria que ela tivesse no PAN também. Com relação à América também, uma outra novidade que a gente tem é que a Yesenia Ferreira de Cuba, ela trocou de nacionalidade e já está na equipe de República Dominicana para o PAN do Rio de Janeiro. Ela é uma ginasta cubana, né? Uma fan favorite, uma galera gosta muito dela, eu inclusive. Passou por muitos problemas. Ela, depois de aposentar, ela trabalhou como artista de circo na Alemanha. Enfim, uma história muito bacana. Tem um post para sair dela aí. Eu acho que quando esse episódio sair, o post já vai estar pronto. Mas ela retornou e queria deixar isso aqui registrado no episódio também, porque ela vai estar no PAN do Rio. Vai ser a primeira vez que ela vai competir em 7 anos, gente. Estou muito feliz por ela. E uma outra fake news em que eu caí e acabei espalhando para vocês. É uma fake news parcial, tá, gente? O retorno da Larissa Miller, da Austrália. Ela retornou após 10 anos parada. A última competição dela foram as Olimpíadas da Rio 2016. E eu vi no Twitter lá que postaram que ela voltou e tal. Aí era o estadual da Nova Gales do Sul, né? Um estadual lá de onde ela mora, na Austrália. Ganhou várias medalhas e postaram um solo, né? E falaram assim: ela manteve a nota, né, manteve a música de 2014. E eu acreditei, gente. Acreditei e repostei, mas assim, depois eu vi que era 2016, aí o pessoal que me avisou, obrigado, viu? Mas queria deixar registrado aqui que ela fez o comeback dela depois de 10 anos e muito feliz aí de ver que ela tá reconstruindo a história dela, porque ela saiu da ginástica em termos muito ruins, assim, sabe? Ela ficou muito abalada psicologicamente com o resultado dela na Rio 2016, nas Olimpíadas. A Austrália estava muito mal ali, não conseguiu levar a equipe completa, então ela classificou sozinha. Os pais tiveram que fazer vaquinha para poder pagar a passagem, para poder vê-la nos jogos. E ela não competiu bem. Na época eu lembro que no Instagram ela postou um textão lá, assim, super se culpando e tal. E depois que eu fiquei sabendo é que ela estava muito mal psicologicamente, né? Isso abalou muito ela. E ver ela voltando, vendo ela feliz, sabe? Depois de ter sido mãe e tal, para mim foi muito emocionante. E eu acabei caindo no bait, né? Do vídeo. Mas assim que a gente tiver resultado e vídeo da competição dela mesmo, a gente posta aí, caso for, tá bom? Mas só queria fazer esse adendo aí. E um alerta pra gente também, né? Não cair em fake news, né? Ter cuidado, né, Alex? A gente, de vez em quando, a gente cai numa dessas, né? Fazer o quê? Então, A gente não tem tempo para estar verificando tudo. Às vezes, infelizmente, a gente gostaria, mas às vezes não dá. Então, a gente acaba caindo uma coisa em outra, mas quando a gente percebe, a gente se retrata. exato. E aqui, assim, não tem medo de falar, não. A gente errou, errou, falou, falou mesmo, né? É sobre isso. Pessoal, obrigado por nos ouvirem mais uma vez, tá? Quem não for seguidor nosso aqui no canal, por favor, se inscreva, vai no Insta também, ajuda a gente quer crescer o podcast, para poder ter tempo de verificar tudo e trazer para vocês tudo aí bonitinho. Mas por enquanto a gente faz o que a gente pode, né, Alex? Total, total, Renan. A gente faz um trabalho aqui corrido, mas é um trabalho de coração para vocês que são fãs, pra gente que adora ginástica. Então, dá uma moral lá que a gente promete que se crescer mais, a gente erra menos. É, é isso. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Beijão e tamo junto. Valeu. Cara, achei muito massa esse EP, velho.